Pronto, então estamos gravando. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal 4. Hoje é dia 15 de outubro, sexta-feira. Pessoal, o tema de hoje é crimes contra a organização do trabalho, né? Eu não sei se vocês tiveram tempo de dar uma olhada lá nos casos que eu postei aqui no Teams, mas é mais ou menos em torno deles que a aula vai ser conduzida, né? E a participação de vocês aí é muito importante. Antes de mais nada, eu queria contar uma história, um caso, né? Isso foi em 1886, lá em Chicago, Estados Unidos. Os trabalhadores estavam lá, se reuniram, fizeram um protesto para poder reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias, né? A jornada era muito maior do que isso. E aí, nesse protesto, eles travaram uma briga com a polícia, parece que 2 trabalhadores morreram. Os trabalhadores se uniram novamente no dia seguinte, no dia 4 de maio, numa multidão muito maior. Os policiais estavam mais preparados e temerosos, né, com aquela situação. E aí, só sei que alguém jogou uma bomba nos policiais. Acho que 7 policiais morreram. E aí, os policiais atacados começaram a atirar em todo mundo. Mataram 12 pessoas, feriram dezenas. A polícia foi atrás dos organizadores do evento, prenderam os 8. Desses 8 que organizaram o evento, um deles suicidou na cadeia, 4 foram executados, e os outros 3, né, em 1893, 7 anos depois, eles receberam o perdão do governador do estado. Chicago é Illinois, né? Governador do estado do Illinois, concedendo esse perdão e liberando eles, afirmando que não tinha nenhuma comprovação de que eles realmente, né, haviam julgado a bomba. Eles realmente organizaram o evento, mas não há prova de que eles foram os responsáveis pelo ataque. E aí esse fato ficou sendo conhecido como a Revolta de Haymarket, né, que talvez tenha sido esse evento que marca hoje o Dia do Trabalho, né, que é 1º de maio. Esses eventos ocorreram no início de maio. E o que eu quero mostrar é o seguinte: a história dos direitos trabalhistas foi marcada por muita luta, muito sangue, suor, né? Não foi tão simples assim. Hoje nós somos privilegiados. Se a gente for olhar lá para a Constituição e verificar que um trabalhador tem direito a uma jornada de trabalho limitada, repouso semanal remunerado, férias, direito à aposentadoria, terço de férias, vários benefícios. Mas o que acontece também é o seguinte: estamos avançando por um caminho aí de redução do direito do trabalho, né? Hoje, se a gente for verificar, imagina, é muito comum uma empresa contratar uma pessoa física para prestar serviço, mas ela não contrata a pessoa física, ela chega e fala assim: constitui uma PJ, uma pessoa jurídica. E aí é quase que uma empresa contratando outra empresa. Qual que é o objetivo disso? Pagar menos tributos, não pagar 13º, contribuições previdenciárias, tal. Eu estou contratando uma empresa, mas, na verdade, é uma empresa contratando uma pessoa física. Nós vemos aí as cooperativas de trabalho. O que são cooperativas de trabalho? Hospitais, por exemplo, não contratam os médicos, eles formam lá uma cooperativa, vão prestar atendimento, dividem lá o que lucraram, mas aí todas as obrigações previdenciárias e trabalhistas, né, de uma relação de emprego deixam de existir, né? Então, o que a gente tem visto é justamente isso. Cada vez mais uma civilização, né? O direito do trabalho está meio que virando um direito civil, um direito contratual, em que as partes podem dispor de praticamente tudo. E o que acontece é que, realmente, algumas garantias que muitos trabalhadores tinham vão deixando de ter. Eu acredito que o futuro vai ser um mundo, talvez, sem emprego. Aquele negócio de uma pessoa entrar numa empresa, ficar 20, 30 anos trabalhando e depois se aposentar, acho que as coisas vão ser muito mais curtas. A clínica de trabalho escravo, ela mexe muito com organizações internacionais, né? Então, tem a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a OIM, a Organização Internacional de Migrações. O que eu vejo, a forma de trabalho deles é o seguinte: eles contratam pessoas por um certo período para desenvolver um projeto. Então, às vezes, a pessoa está trabalhando há 2, 3, 4, 5 anos, desenvolvendo um projeto. Acabou o projeto, acabou o contrato, pronto, segue a vida, e aí você vai ter que arrumar um outro projeto.
E se a pessoa for boa de serviço, ela arruma um outro projeto, vai ser indicada, já vai pensando em outras coisas. Mas aquela estabilidade, né, que é típica também no servidor público, né, muito mais do que na iniciativa privada, né, acho que até no futuro a estabilidade do servidor deve acabar. Eu estou falando tudo isso só para introduzir o nosso tema, né? Nós estamos falando de crimes relacionados ao direito do trabalho. E a perspectiva é a seguinte: em 1940, a criminalidade era de um jeito, né? Quando o Código foi editado. As relações de trabalho, de emprego, eram de uma maneira. Será que hoje esses crimes também se aplicam da mesma forma? Nessa nova realidade trabalhista, com menos direitos, mais flexibilização das garantias, ou será que vai ter algumas divergências? Então, acho que o nosso objetivo hoje é discutir esses temas. E, para isso, deixa eu aqui compartilhar com vocês uma pequena apresentação. Pessoal, só um detalhe também, eu não falei na aula anterior, parece que tem alguns alunos, né, que são portadores de deficiência. Se tiverem alguma coisa que eu possa fazer para tornar aí o aprendizado mais fácil, mais tranquilo, na condução das aulas, na avaliação que vai ser feita, né, me procurem, né, que a gente combina a melhor forma aí de tentar estabelecer um fluxo de trabalho melhor, né, tanto para mim quanto para vocês, especialmente. Vamos lá. Isso. Pessoal, antes de a gente falar daqueles casos propriamente dito, tenho algumas perguntas para vocês. Vocês aí devem ter consultado o Código Penal para poder analisar os casos, tudo. Vocês se recordam qual que é a máxima pena prevista para os crimes contra a organização do trabalho? Quem sabe me dizer? Quem quiser dar uma consultada rápida aí. Qual é a maior pena prevista? Opa. Boa noite, professor. Boa noite. Que eu cheguei a olhar assim por alto, praticamente, acho que foi do 197 ao 207, 3 anos. Isso, exatamente, é uma pena de 3 anos. Tem uma das penas aí que até permite depois, né? Se o crime for cometido, acho que contra menor, não sei o que, tal, aumenta-se a metade. Eu não sei se tem essa previsão para a pena de 3 anos. 203. O 203, né? Isso. Isso, De sexto a um terço. isso, perfeito. Então, assim, com uma pena de 3 anos, o que eu quero mostrar é, dificilmente alguém vai ser preso por crimes contra a organização do trabalho. Talvez vocês não conheçam ainda, né? O processo penal ainda não chegou a mostrá-los. Mas, assim, existem duas figuras que são previstas na Lei 9.099 de 95. Essa é a Lei do Juizado Especial. É a figura da transação penal e da suspensão condicional do processo. O que acontece com a transação penal? Vocês já devem ter visto filmes americanos, né, em que eles negociam a pena, né? Tá lá o promotor com a defesa, aceita a pena aí, em vez de prisão perpétua, em vez de pena de morte, prisão perpétua. Aqui no Brasil é mais ou menos isso, né? Na realidade, admite esse tipo de negociação para penas que vão até 2 anos no máximo. Ou seja, a pena máxima não pode ultrapassar 2 anos. Nessas hipóteses, o que acontece? O Ministério Público, né, ele vai lá oferecer a acusação, ele já de pronto fala que, eu proponho que seja aplicada a pena imediata para você. A sua pena vai ser prestação de serviço à comunidade. Você aceita? Se a pessoa aceitar, o processo está resolvido. Né? O juiz vai fazer uma sentença homologatória desse acordo, e aí a pessoa vai cumprir a prestação de serviço à comunidade. Pode ser qualquer tipo de pena restritiva de direito. E o que acontece? Essa transação penal não tem nenhum efeito para reincidência, não tem nenhum efeito para maus antecedentes. Então, é muito raro alguém recusar isso. Ele chega e fala assim, eu já vi, né, eu já presidi várias audiências dessas. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu me lembro de um caso de uma dentista, que ela estava sendo acusada lá de sonegação de tributo e tal. Eu percebi que eu acho que ela não tinha realmente responsabilidade no caso. Mas ela chegou lá e falou que tem essa transação penal aí, se eu pagar isso aqui, resolve? Eu falei, resolve. Se ela resolve, não tem antecedente. Não, eu prefiro pagar, ficar livre disso aqui. Então, perfeitamente, homologuei o acordo. Outra hipótese é a suspensão condicional do processo. Né? Se a pena mínima for até 1 ano, né, igual ou inferior a 1 ano, o Ministério Público pode, depois de oferecer a denúncia, solicitar essa suspensão. E aí, o que é a suspensão?
o processo fica suspenso por um período que vai de 2 a 4 anos, normalmente são 2 anos. E aí a pessoa, nesses 2 anos, tem que cumprir algumas condições. Às vezes o juiz chega e fala assim, aqui, ó, você não pode se ausentar da cidade sem me comunicar, se for viajar, você tem que me comunicar aqui à justiça, uma vez por mês você vem aqui assinar um livro aqui da justiça. Eu já vi lá juízes falando assim, ó, você está proibido de frequentar casas de tavolagem. Sabe o que é casas de tavolagem? Casas de tavolagem é onde tem távolas, né? Tem mesas, na verdade é bares, né? Assim, lugar onde se come, se bebe, restaurante. Então, assim, você não pode frequentar bares e tal. Eu falo assim, fica muito... São até medidas meio inócuas, né? Porque quem que está fiscalizando isso? Né? Ninguém vai conseguir fiscalizar. Baseia-se muito mais na confiança, na responsabilidade da pessoa. Mas passados 2 anos, pode impor uma pena restritiva de direito também, ó, você tem que pagar, ou então uma prestação pecuniária. Se você cumpriu as condições, pronto, passado aí o período de prova, de suspensão, a gente vai arquivar o processo. Aí também não serve para antecedentes, não serve para reincidência, para nada. Normalmente as pessoas aceitam também. Então, nesses crimes contra a organização do trabalho, a pena máxima aí é de 3 anos. Não vai caber a transação penal, mas cabe a suspensão condicional, porque a pena mínima vai até 1 ano. E nós ainda temos, é uma coisa mais recente, o acordo de não persecução penal. Não sei se já ouviram falar. O que é esse acordo de não persecução penal? Hoje, né, se a pena do crime, a pena mínima for até 4 anos, não houver violência nem grave ameaça, o Ministério Público pode propor a aplicação de uma pena também, de condições, uma pena restritiva de direito por um determinado período. E aí a pessoa cumpre aquilo e pronto, né? Tá validada aí essa questão da resolução do processo, ele está resolvido, né? Então, assim, cada vez mais o direito brasileiro, embora muito lentamente, né, entre 1995 e 2019, né, 24 anos, né, o acordo de não persecução penal passou a vigorar em 2019. Né, passou-se muito tempo, mas a tendência tem sido essa. Cada vez dá mais valor para o consentimento do acusado para que ele possa resolver o processo negociando, em vez de precisar produzir provas, né, fazer toda uma instrução probatória. Ok? Outra pergunta. Existe modalidade culposa nos crimes contra a organização do trabalho? Parece que não. Como é que eu sei que se tem ou não um crime culposo? Só se estiver expresso, né? Isso, pessoal, perfeitamente. Então, a questão é a seguinte, lembrem-se, o Código Penal ele foi construído em função do dolo. Né? Existe Código Penal para abrigar dolo, mas, eventualmente, excepcionalmente, eles também prevêem culpa. Mas a culpa ela tem que ser realmente, né, expressamente prevista para poder estar, né, para poder imputar alguém à prática, né, sob imprudência, negligência ou imperícia. Então, nós não temos nenhuma exceção nos crimes contra a organização do trabalho. O que se presume, então, que todos os crimes são dolosos. E a outra pergunta, qual que é a justiça competente para julgar esses crimes contra a organização do trabalho? Justiça Federal? Justiça Federal, todos concordam? Como você chegou a essa conclusão de que seria a Justiça Federal? No artigo 109 da Constituição. Isso, muito bem. Pessoal, aqui, ó, se nós quisermos saber qual que é a justiça competente, a gente procura a Constituição. Se a gente quer saber qual que é o local competente para o processo, a gente consulta o Código de Processo Penal. Então, por exemplo, nós temos 5 justiças, né, como eu falei na última aula. Federal, estadual, que compõe a Justiça Comum, e as especiais, do trabalho, eleitoral e militar. Aí, para eu saber assim, qual que é a justiça competente, eu tenho que ir lá na Constituição. Aí está lá, ó, a Justiça Eleitoral vai julgar tal e crimes eleitorais. A Justiça Militar vai julgar os militares das Forças Armadas que praticam crimes militares. Justiça do Trabalho não fala nada. Por quê? Porque ela não tem competência trabalhista. Existem até emenda constitucional, gente, propostas de emenda, atribuindo à Justiça do Trabalho os crimes contra a organização do trabalho. E os crimes de trabalho, e o crime de trabalho escravo também. Mas isso até hoje não foi aprovado. Aí vamos ver lá, a Justiça Estadual. Não fala qual é a competência da Justiça Estadual. É porque a competência da Justiça Estadual é residual, né? Mas, assim, um residual enorme, né? Todo o resto que não está incluído na competência específica da Justiça Federal.
E aí o artigo 109 da Constituição exatamente fala isso, ó, cabe à Justiça Federal, entre outras competências, julgar os crimes contra a organização do trabalho. Então, essa é a justiça competente. Mas, pessoal, né, se puder complicar, para que deixar simples? O STJ, o Supremo, já viu alguns tribunais falando assim, ó, peraí, embora a Constituição fale que os crimes contra a organização do trabalho são de competência da Justiça Federal, nem todo crime contra a organização do trabalho, previsto, né, no artigo 197 até o 207, ele vai ser um crime realmente contra a organização do trabalho. Aí eles dão um exemplo, se você frustrar direitos trabalhistas de apenas um indivíduo, mediante fraude ou violência, não está atentando contra a organização do trabalho, mas sim contra um indivíduo. Então, não seria competência da Justiça Federal, competência da Justiça Estadual. Eu acho isso aí uma loucura, né? Porque eu falo assim, a quantidade de vítimas, então, é que define a competência. Então, tipo assim, estuprou uma pessoa, matou uma pessoa, não, é competência tal. Não, matou 5, matou 10, não, aí mudou a competência. Normalmente não funciona assim, né? Então, assim, é um elemento mais complicador. Nós vamos ver na próxima aula sobre trabalho escravo, o Supremo chegou e falou o seguinte, ó, esses crimes aí de trabalho escravo afeta a organização do trabalho, afeta bens individuais muito importantes, tal, ainda que atinja uma única pessoa, a competência é da Justiça Federal. Então, desde então, eu tenho achado que ó, a melhor solução é essa, né? A despeito de vocês encontrarem acórdãos em sentido contrário, é crime contra a organização do trabalho, 197 até o 207, pronto, é lá que é na Justiça Federal que tem que julgar, né? Eu acho que é a coisa mais, assim, prática de se fazer. Aí uma outra coisa, tá bom, é a Justiça Federal, né, que vai julgar. Mas qual Justiça Federal? É a Justiça Federal em Minas, no Rio de Janeiro? Aí nós temos que consultar o Código de Processo Penal. Qual que é o foro competente? É o Código que fala. Normalmente, no processo penal, o foro competente é o local onde o crime foi praticado. E aí, então, o crime foi praticado em Belo Horizonte, vai ser a Justiça Federal de Belo Horizonte. Mas, peraí, a Justiça Federal de Belo Horizonte tem 4 varas criminais, qual delas? Aí nós temos que olhar as leis da organização judiciária, os regimentos internos de tribunais. Lá fala, por exemplo, se tem varas especializadas. Eu não conheço, e não existe, né? Porque os crimes contra a organização do trabalho são raros, de rara ocorrência. Mas, assim, existem varas federais especializadas em lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. Tem uma vara especializada aqui em Minas, em Belo Horizonte, federal, de crimes cibernéticos. Então, assim, se houver essa especialização, vai ser julgado naquela vara. Não havendo isso, né, aí é a distribuição que eles falam, e sorteia. Tem 4 varas, para a vara que cair, é lá que será o julgamento. Ok? Então, lembrem-se disso. Querem saber qual é a justiça? Consultem a Constituição. Querem saber qual é o local da justiça? Consulte o Código de Processo Penal. Dentro desse local tem uma estrutura muito, né, sofisticada, vamos ver as leis internas lá de organização judiciária. Por exemplo, a Justiça Estadual aqui de Belo Horizonte. Nós temos varas especializadas para julgar crimes dolosos contra a vida, os tribunais do júri. Só que a sofisticação é tamanha que, tipo assim, o júri, né, vocês verão isso, tem uma primeira fase e tem uma segunda fase. A gente conhece mais a segunda fase, que é o julgamento lá pelos jurados, em plenário, né, que tem os debates e tal, mas tem uma fase antecedente. E aqui na Justiça de Minas tem até a divisão. Nós temos a vara do juiz sumariante, que cuida da primeira fase, e temos a vara do juiz presidente, que é do Tribunal do Júri, que cuida da segunda fase. Então, assim, há muitas especializações aí dentro do judiciário. Vamos avançar. Algum crime desses, pessoal, é de concurso necessário? Você se lembra o que é um crime de concurso necessário? Às vezes as perguntas, não sei, podem parecer meio óbvias, mas eu gosto sempre de relembrar, pessoal, conceitos antigos, né, de direito penal 1, 2, faz parte aqui, eu acho, da nossa discussão. Mas quem se lembra ou pode dar um exemplo de um crime de concurso necessário? É um crime que não pode ser feito por uma pessoa apenas, como a formação de quadrilha. Isso. Necessariamente tem que ter mais de uma pessoa. Perfeito. Então, assim, nós temos alguns exemplos no Código Penal, já foi falado. A quadrilha até já mudou de nome, né? São os crimes contra a paz pública. Nós vamos estudar isso daqui a pouco. Hoje se chama associação criminosa. Mas nós temos também o crime de rixa, né? A rixa é um exemplo, né? Naqueles crimes lá de periclitação. E no crime contra a organização do trabalho, tem algum exemplo? Vocês conseguem identificar? Eu acho que o artigo 200 tem pelo menos 3 pessoas.
para a centralização com violência. O artigo 200. Isso. Isso, perfeito. Paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. Aqui, o tipo penal não fala quantas pessoas, né? Mas fala o seguinte, é um abandono coletivo de trabalho. Se é coletivo, tem que ser mais de um. A doutrina, quando usa essa expressão coletivo, assim, não é muito certo, né? Fala, tem que ser pelo menos 3, igual tem lá o motim de presos, amotinarem-se presos, não sei o quê. Aí eles ficam lá, não, só 2 é suficiente, 3, tal. Mas, assim, tem que ser mais de um. Então, é um crime de concurso necessário. E uma outra coisa, desses crimes todos aí, algum teve o desuetudo? Vocês sabem o que é o desuetudo? Dá para ter um chute do que seria desuetudo? Eu fico um pouco confuso nessa questão, mas eu acho que era entrar em desuso, né? Parar de ser usado, certo? Tudo é quando a norma ela não tem eficácia, não é isso? É mais ou menos por aí, né? É o desuso. A não aplicação da norma tem sido tão constante que ela para de ser aplicada. O grande problema, pessoal, é o seguinte: em direito penal, somente uma lei revoga outra lei. O costume, a falta de aplicação, a princípio, não é causa, né, de deixar de se aplicar a norma penal. Eu lembro de um caso, era um crime de, nós vamos ver isso também, casa de prostituição. É você manter uma casa de prostituição para exploração sexual, tenha ou não intenção de lucro. Gente, isso aí está espalhado pelo Brasil. Alguém é processado por isso? Não. Eles falam, então, assim, está meio em desuso. Mas eu vi justamente um caso desse que foi julgado pelo STJ. Aí chegou no STJ lá, o relator falou aqui, ó, realmente não é em todo lugar que se pune, né, que se aplica a lei penal para essas situações. Mas, assim, não teve nenhuma norma que revogou isso. Isso podia estar lá meio adormecido, mas uma vez que veio aqui, nós temos que aplicá-la. E aí eles aplicaram e falaram, mantiveram a condenação da pessoa, falaram, não, houve a prática, sim, do delito, porque está tudo caracterizado, os elementos do tipo. Né? E aí também, aí é o tal negócio, né? Eu já vi uma decisão no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que absolveu o dono da casa de prostituição. Qual que foi a interpretação dele? Falou, não, aqui, ó, deixa eu te falar, só tinha maior de idade lá, todo mundo trabalhando, não tinha fraude, violência, coação, não tinha nada, todos adultos, os profissionais do sexo fazendo lá, recebendo o seu salário e tal, tudo, porque vai haver um crime em relação a isso, né? Então, assim, é uma interpretação, né, é mais assim, como é que fala, gente? Evolutiva do tipo penal, né, tentando talvez identificar uma questão de exploração sexual, ou seja, uma posição de preponderância, de domínio de alguém sobre outro, e talvez falasse, não havia essa dominação, né? Mas, assim, é uma decisão um pouco arrojada, porque você vê em outros tribunais, né, casos como esse, em que eles simplesmente não, aqui, ó, praticou-se o crime e ponto final. Então, assim, nos crimes contra a organização do trabalho, a gente sempre vê alguma coisinha aí desse desuetudo, né? Assim, não é que não vai ser aplicado, mas eu praticamente não vejo. Isso aí são casos de competência da Justiça Federal. Eu, por exemplo, eu nunca vi uma acusação pelo crime 204, frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. Qual que era a intenção da norma? Na década de 40, devia haver algumas profissões que eram privativas de brasileiro. Eu estou falando assim, profissões privadas, né? Por exemplo, o cargo de ministro do Supremo, de presidente da República, é privativo, né? Mas aqui, eu falo cargo assim, de engenheiro, um cargo de médico, tal, era privativo de brasileiro. Então, se alguém tivesse utilizado alguma fraude ou violência para colocar um estrangeiro trabalhando como médico ou engenheiro, por exemplo, isso é só um chute, né, pessoal? Eu não me lembro, não sei quais casos que realmente existiam. Seria um crime. Hoje em dia, gente, que profissão privada assim que está proibida? Né? Pelo contrário, nós temos aí programa mais médicos, trazendo médicos do exterior para vir para cá. Hoje está muito difundido esse negócio de contratos de trabalho de estrangeiros, né, que pega visto de trabalho para o Brasil, tudo. Então, assim, é uma coisa que, se por acaso houver, eu não sei, na verdade, se tem alguma norma que proíbe. Eu acho que eu não me recordo, né, de nenhuma norma trabalhista que proíba um estrangeiro. Tem uma questão assim, mas não é nem trabalho, né? É ser proprietário de radiodifusoras, tal, né? Tem algumas restrições, mas não no exercício de um emprego, de um trabalho. Então, é uma coisa assim que está meio démodé, né? Está fora de moda. E, por último, existe algum crime contra a organização do trabalho que não está nesse capítulo, nesse título?
De Que- maneira bem receosa, talvez eu diria da questão da escravidão, do trabalho análogo à escravidão, que não necessariamente é direto, né, dentro do coisa, mas eu imagino que talvez sim, mas não sei. não precise ficar com receio. Na verdade, eu acho que você está certa, né? É o crime de redução à condição análoga de escravo. É interessante que quando o código foi editado, né, nessa época aí, tudo era regulamentado de uma maneira um pouco distinta. Então, o crime era reduzir alguém à condição análoga de escravo. Não me pergunte o que isso significa. O que é você reduzir alguém à condição análoga de escravo? Você vai ter que amarrar uma pessoa, tem que botar ela sem trabalhando, tomando chicotada. Aí quase ninguém era condenado por esse crime, porque não tinha, né? Eles tinham dificuldade de identificar qual conduta que se enquadrava nisso, de tão abstrato que talvez fosse. E aí o que eles fizeram? Mudaram a lei em 2003 e falou assim, ó, reduzir a condição de escravo, agora, sujeitando a condições degradantes de trabalho, submetendo a uma jornada exaustiva, não, e várias outras situações. Agora ficou um pouco mais claro, né? E quando a gente olha essa nova redação do tipo penal, lá está falando assim, ó, jornada, empregado, trabalho, empregador, ou seja, termos típicos do direito do trabalho. Então, assim, embora esteja lá nos crimes contra a liberdade individual, eu acho que não teria mal nenhum da gente pensar que isso aí é um crime contra a organização do trabalho, né? Talvez um dos mais graves crimes, né? Porque remonta a um tratamento que é, tipo assim, ao pior tipo de tratamento que se pode dar, né, numa relação laboral. E aí, a respeito disso especificamente, nós vamos falar, né, na nossa próxima aula, quarta-feira. Eu queria, então, passar para os casos, pessoal. Se não tiverem nenhuma dúvida, tal, vamos avançar. Alguém pode me resumir aí rapidamente em que consiste esse primeiro caso, daqueles meninos que foram aliciados em São Paulo? O que aconteceu? Diga lá, Letícia. Não, pode falar se quiser. Você me complementa, então. Isso, Pelo pronto. que eu entendi, são meninos, adolescentes e crianças que vêm principalmente do Nordeste, que eles são trazidos para o Sudeste, para São Paulo, e vão se transformando em meninas transexuais, mas isso voltado para a prostituição. Então, existe uma separação, assim, daquelas que lucram mais, eles dividem por beleza, pelo local em que vai trabalhar, e vão investindo na transformação para o feminino. E isso tudo para render com prostituição com essas crianças. Isso, perfeito. Letícia, quer complementar alguma coisa? Não, é basicamente isso. Tem o fato também deles separarem aquelas que, na visão deles, dariam maior lucro, né? E aí algumas são até mandadas para o exterior. Ele até fala para aproveitar a temporada da zona do euro. E eles separam, eu achei engraçado, né? Assim, essa questão que eles separam os meninos que já têm algum traço mais afeminado, se pode-se dizer assim, né? Mas basicamente é isso. Tá, perfeito. Pessoal, aqui, esse trabalho que eles exerciam, prostituição, isso é um trabalho? Isso é crime? Isso não é nada? É um nada jurídico? O que vocês me dizem? Tem alguma ideia? Eu acho que dentro da notícia se caracteriza por crime pela condição deles e da questão da idade. Mas se for uma coisa que a pessoa está fazendo por livre e espontânea vontade, eu já acho que não se caracteriza como crime, não. Até mesmo porque não está positivado. Tá, mas perfeito. Mas também outra coisa, ainda que caracterize como crime, é quem está explorando esse trabalho, né? Eu falo o seguinte, exercer a prostituição, a pessoa que exerce, ela comete algum crime? Ou a gente pune quem explora? Não, gente eu acho que pune explora. quem explora. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é um nada jurídico por tratar de crianças e adolescentes, né? Então, acho que não depende da vontade deles, assim. A pergunta é justamente essa, né? Se prostituição é crime ou profissão? Eu não sei se, para surpresa de vocês, prostituição é considerada no Brasil como uma profissão. Nós temos a classificação brasileira de ocupações. E esse código aí, ó, 519805, diz respeito aos profissionais do sexo.
Toda categoria profissional no Brasil tem essa classificação. Aí você vai ver lá, médico, engenheiro, não sei o quê, faxineiro, lavador de carro, tal. E aí lá aparece. Vai vir, por exemplo, qual que é o nome dessas pessoas, né, do profissional de sexo? O que é a atividade que ele executa, né, uma descrição sumária. Qual que é a formação e experiência que precisa para exercer esse tipo de profissão? E quais que são as condições de trabalho? O que isso significa, pessoal? Significa que, por exemplo, um profissional do sexo, né, que queira recolher contribuições previdenciárias, esteja trabalhando para se aposentar pelo INSS, isso é admitido perfeitamente, entendeu? Não tem nenhum problema, é mais uma profissão. Né? O que, às vezes, os profissionais do sexo exigem, né, nós temos até uma associação de prostitutas em Belo Horizonte, é um tratamento diferenciado para a categoria. Argumenta o seguinte, a prostituição é um trabalho muito penoso, cansativo, perigoso, tal, então nós precisamos ter uma aposentadoria mais cedo. Em vez de ser 30, 35 anos, vão reduzir para 25 anos. Como o policial tem uma aposentadoria, né, mais breve, precisa trabalhar menos, né, talvez pelo caráter perigoso da profissão. Então, assim, essa regulamentação específica ainda não existe. Mas já existe esse reconhecimento, né, no direito do trabalho, pelo então Ministério do Trabalho, de que são profissionais do sexo e uma profissão como outra qualquer. E aí, por isso que eu estou perguntando, né? Então, isso aí é um crime contra a organização do trabalho, já que pegou aí os menores exercendo uma profissão? O que vocês me dizem? Teria algum crime contra a organização do trabalho que se encaixa nessa conduta? Eu acho que talvez o 207 poderia, porque como eles são trazidos do Nordeste para São Paulo, mas não sei. Eu acho que talvez seja o mais próximo, né? O aliciamento de trabalhadores, né? Mas, por um lado, eu fico pensando, não é pouco demais, não? Eu falo assim, a repressão é só de trazê-los, mas e a exploração efetiva, aquilo que eles têm que se submeter a cirurgia, várias coisas, né? E tem que pagar lá para não dormir fora de casa. Não mereceria, talvez, uma reprovação um pouco mais severa? Vocês pensam em alguma alternativa para isso? Eu acho que esse seria um dos crimes, né? Não sei, que eles poderiam ser processados, o aliciamento e mais, não sei, exploração, às vezes até trabalho escravo também, né? Isso é perfeitamente possível, gente. Se a gente considera a prostituição como uma profissão, se você explora, né, um profissional do sexo de maneira excessiva, botando ele para trabalhar em condições degradantes, a uma jornada exaustiva, ele pode responder pelos dois, tanto pela exploração sexual quanto pelo trabalho escravo. Mas o que eu queria também trazer aqui, gente, é a seguinte questão, é algo que vai nos assombrar aí durante todo o curso, durante toda a vida de quem mexer aí na área criminal. É o correto enquadramento de condutas, né? A tipificação de condutas. Isso, na verdade, assim, é meio que uma arte. Tem uns que são melhores que os outros, mais estudiosos, né? Que gostam, assim, sei lá, tem uns insights melhor. Mas, assim, uma das grandes dúvidas é essa. Aqui, foi praticada uma conduta, essa conduta aparentemente se enquadra em vários crimes. Você vai o quê? Colocar todas as acusações, todos os crimes? Mas, peraí, esses crimes são meio redundantes. Não vai ser um bis in idem? Será que a gente não precisa escolher um crime específico pelo qual ele vai responder? Vejam vocês um exemplo que talvez fique claro. Uma pessoa falsifica uma carteira de trabalho, uma carteira de identidade. Aí ela, com um documento falso, um documento público falso, ela vai no banco e abre uma conta. Abrindo uma conta, ela começa a emitir cheques sem fundos. Que crime será que ela cometeu? Para mim, são dois crimes. Um primeiro é uma falsificação de documento público, um segundo é o estelionato, quando ela começou a fazer pagamento sem provisão de fundos. Mas o que a jurisprudência fala? Houve um crime só. Aquela primeira conduta de falsificar a carteira, ela é absorvida pela conduta final, né? Aquela progressão delitiva, né? O princípio da consunção. Então, assim, na realidade, nós temos que ser muito cientes desses princípios de aparente conflito de normas para saber qual que é o melhor enquadramento. Então, vocês devem se lembrar, talvez, princípio da especialidade, princípio da subsidiariedade, princípio da absorção, né, da progressão delitiva, tem um que até da alternatividade. Então, assim, se a gente sabe aplicar bem esses princípios, nós vamos ser bons tipificadores.
né? E isso é muito importante, pessoal. Eu já vi casos assim, o Ministério Público oferece uma acusação pelo crime X. Eu falo, peraí, essa acusação não está errada, está incorreta. Vocês estão colocando um crime mais grave para ele para negar, por exemplo, uma suspensão condicional do processo. Então, não, coloca a capitulação jurídica correta, que aí sim ele vai ter direito à suspensão condicional do processo. E por aí vai. Então, assim, é meio que uma arte a gente saber fazer isso. E a questão é justamente essa. Nesse caso, é um crime contra a organização do trabalho? Eu coloquei aí meio como elemento diversionista, pessoal, porque, no fundo, eu acho que pelo princípio da especialidade, isso aí vai ser um crime contra a dignidade sexual, que nós veremos daqui a pouco, né? Lá nós temos lá exploração, favorecimento de prostituição de menores e vulneráveis, não sei o quê. Lá, como o Thomas falou aqui, ó, tráfico de pessoas, nós temos no artigo 149. Ó, o aliciamento de trabalhadores é muito semelhante ao tráfico de pessoas, mas eles têm diferenças entre um e outro, né? O aliciamento é simplesmente você pegar uma pessoa do local e transportar para outro no território. O tráfico exige fraude, coação, tal. Então, assim, se você comparar as duas figuras, você tem que analisar e falar assim, ó, houve fraude, coação, engano, abuso? Se houve, vai ser tráfico. Se não houve, até pode ser o aliciamento, né? Então, é tudo a questão... Aí, como é que resolve isso? Pela especialidade. Esse crime aqui tem elementos especializantes, ele exige mais requisitos, o outro exige menos. E os requisitos mais exigidos estão presentes. Então, assim, embora a prostituição seja uma profissão, né, eu, sinceramente, eu botei esse meio para enganar assim, né, no bom sentido, não é um crime contra a organização do trabalho, a meu ver. Eram menores de idade, eles tiveram autorização dos pais, né, da mãe, para vir para a cidade, um deles, tal, mas provavelmente é uma autorização meio fraudulenta. Dificilmente o traficante, que isso aí é tráfico de pessoas, ele vai chegar e vai falar assim, ó, senhora, a senhora libera seu filho aqui para ele se prostituir em São Paulo? Um menino com, sei lá, 14, 15 anos. Provavelmente falou assim, não, ele vai para São Paulo, ele vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, tal. Falar, não, perfeitamente, você vai dar uma vida boa para ele, toma. Isso aí já é um tráfico de pessoas, tem fraude. Depois, a exploração sexual, né? Os crimes contra a organização do trabalho dizem respeito a todas as profissões. Já os crimes contra a dignidade sexual dizem respeito à exploração sexual especificamente, à prostituição especificamente, que é algo mais específico. Então, havendo, por exemplo, um caso de prostituição, de exploração sexual, eu acho que incide a dignidade sexual. Ok? Então, nesse caso aí, tem muito crime, talvez, mesmo para imputar. Acho que começando pelo tráfico de pessoas, depois pode ter alguma coisa da exploração, de favorecimento de prostituição, depois o rufianismo. O que é o rufianismo? Alguém vive na prostituição alheia. O que a pessoa, né, o que ela ganha na prostituição é repassado para alguém, e ela está vivendo dessa maneira. Então, existem vários delitos contra a dignidade sexual que poderiam ser, né, enquadrados aí. Dúvidas? Então, vamos em frente. Pessoal, deu para entender esse caso do Supremo Tribunal Federal, do mandado de injunção? Alguém pode me contar o que entendeu? Qual que é a situação jurídica? Falando bem resumido, não lembro todos os detalhes, mas acho que não tinha nada regulamentando a greve do servidor público. O STF definiu que até que isso seja regulado, se aplicaria a greve da CLT, né, dos servidores. Isso, pessoal. Não, mais alguma coisa? Não, perfeito, então. É por aí mesmo, né? Aqui o Wemer está perguntando, não tem um princípio de lei penal que fala que no caso de um crime encaixar em mais de um tipo, o tipo tem que ser o que tem a menor pena para o réu? Eu lembro mais ou menos de ter estudado isso. Ô Wemer, assim, o problema é esse. Na minha impressão, dificilmente um crime vai se encaixar em mais de um tipo. Existe, é o que eles falam, um conflito aparente de normas, um concurso aparente de normas. Ou seja, à primeira vista até parece que se encaixa em dois, mas se você estudar, analisar profundamente o caso, você vai ver que ele só se encaixa em um. E aí vai ter uma melhor interpretação. Mas, assim, se por acaso, realmente, né, houver uma conduta que realmente vai se encaixar em duas infrações, eu acho que, né, indúbio pro réu, né? Não é que indúbio pro réu, nós temos o princípio do favor rei também, né? As interpretações têm que ser feitas sempre em benefício do acusado. Então, aí eu concordaria com você.
Mas eu digo para você o seguinte, na minha experiência profissional, né, pô, tem 20 anos que eu sou juiz federal, já fui juiz estadual, eu nunca vi um caso, né, pode acontecer, já julguei milhares, de um crime que se encaixa, né, de uma conduta que se encaixa exatamente em dois, que você fica assim perplexo, fala, não tem... Você sempre consegue arrumar um elemento que vai ser assim especializante, uma questão de uma progressão delitiva, sempre tem alguma coisinha assim, né? Mas você tem razão se isso realmente acontecer. Ô, pessoal, vejam bem, em 1940, nós tínhamos no Código Penal, e ainda tem, né? Mas aquela questão meio do desuetudo. Esse delito aqui, ó. E esse delito é quase que uma punição para a greve. Quem abandona o trabalho, né? Interrompa uma obra pública, um serviço de interesse coletivo, que é o serviço público, ele está cometendo crime. Só que as coisas vão evoluindo, né? Aí o pessoal da CLT, o particular, ele tinha direito à greve. Em 1988, a Constituição veio garantir esse direito também. E aí chegou e falou assim, ó, os servidores públicos têm direito à greve, nos termos da lei. Que lei que é essa? Nunca foi editada. E aí os servidores estavam querendo exercer o direito de greve e ficavam lá assim, né, constrangidos, limitados, falavam, mas nos termos da lei não tem regulamentação, como é que eu vou exercer? E aí, nessa situação, qual que é a solução jurídica? Eu acho que é essa mesmo. Vamos no Supremo Tribunal Federal pedir um mandado de injunção, impetrar um mandado de injunção. Qual que é o objetivo dessa ação? É justamente trazer uma regulamentação dada pelo Poder Judiciário na omissão do Legislativo. E foi isso que o Supremo Tribunal Federal fez. Né? Ele chegou e falou assim, ó, não tem a regulamentação da greve, então vamos estabelecer a regulamentação. Ele foi muito espertinho, ele poderia ter estabelecido vários critérios, mas ele chegou assim, não, vamos pegar a lei que já existe para os particulares, vamos adotar mais ou menos aquilo. Precisa de manter um aspecto essencial do serviço público, 30% tem que continuar trabalhando. Não pode, serviços essenciais não podem paralisar de jeito nenhum. Quem paralisar vai ter que repor os dias trabalhados, senão vai cortar o salário, e começou a estabelecer critérios. Então, assim, essa punição do Código Penal, eu acho que hoje está meio defasada, né? Eu nunca vi um caso desse, alguém que fez greve sendo processado por isso. Mas eu acho que hoje seria admissível uma punição pela greve se por acaso ela fosse exercida fora dos limites que o Supremo estabeleceu. Aí sim, eu falo, peraí, não, então tá, então a greve ficou ilegal. E uma greve ilegal, às vezes a gente pode... Mas o que tem acontecido, né, gente, é o direito penal, o pessoal fala que ele está, né, a expansão do direito penal. Mas o direito penal também, por outro lado, ele encolhe, sabe? Tem muito crime aí que poderia ser aplicado em várias situações da vida e que simplesmente não se aplica, né? Situações assim que são ilegais e irregulares, mas chegar, não mexe com isso, não, vamos resolver isso aqui de outra forma, vamos dar uma solução mais salomônica para a questão, vamos só cortar o ponto dos servidores, não vamos mexer com o processo criminal. Isso é muito comum, né, de acontecer. Mas eu acho que a interpretação seria mais ou menos essa. Eu não sei o que vocês acharam desse terceiro caso, né? O terceiro caso é o diretor de gestão da Polícia Federal. Ele não está cometendo crime, não, gente? O crime do 207, porque olha o que ele está fazendo, ele está lançando um edital para tirar pessoas do Brasil inteiro, do Sudeste e tal, para trabalhar no Acre, Amapá, Amazonas. Isso não é aliciamento de trabalhadores? Alguém concorda comigo? Eu estou precisando de um advogado para defender esse ponto de vista. Porque eu fui vítima desse crime há uns anos atrás. Eu era juiz aqui em Belo Horizonte, juiz substituto. Aí surgiu uma vaga lá em Marabá para juiz titular. Eu fui aliciado, mudei para Marabá, fiquei 5 anos em Marabá. Eu acho que eu tenho direito a uma indenização, não tem, não? Assim, eu acho meio forçado um pouco. Desculpa, Letícia, eu não vi que você tinha levantado a mão. Não, pode falar. Fique à vontade, Aline. Né, eu tava falando que eu acho que meio aliciamento, assim, eu acho, falando em emprego público, não sei, assim, eu acho um pouco demais. Quando eu penso em aliciamento, eu penso que a pessoa esteve sob uma pressão, ou tá indo para um lugar muito pior, eu penso numa situação mais crítica, assim, do que simplesmente, sabe? Ô, Aline, mas deixa eu te falar, eu fui para um lugar pior, Aline. Hein? Eu estava aqui em Belo Horizonte, no Bem Bom.
Mas assim, às vezes você não sei se você consentiu também. Consentimento é uma coisa boa. Diga, Letícia, o Emerson está falando aqui, ó, deve ter algum princípio da razoabilidade nisso aí. É Eu falo- porque eu acredito que por se tratar da questão, né, do concurso público, você teve a opção de se submeter. No edital ele especifica que era para o preenchimento de vagas em localidades específicas. Então, acho que a partir do momento que você se submete ao edital, né, e você tem noção de que está explícito ali, que é para destinar para preencher essas determinadas vagas, não foi um aliciamento em si. A pessoa foi se ela quisesse e se ela tivesse pleno conhecimento do edital, porque muita gente não faz concurso nem do edital, né, hoje em dia. Aqui não, mas deixa eu tentar convencer vocês de que eu fui vítima de um crime, sim, tenho direito à indenização. Olha, veja bem aqui esse crime, ó, aliciar trabalhadores com a finalidade, né, de levá-los de um local para outro do país. Aqui não fala nada de fraude, de engano, né? Não tá assim, tipo assim, é você levar trabalhadores de um local para o outro. Mas aliciar, ele tem o mesmo significado de levar? Será que não tem? Porque, sabe o que eu acho? Acho que a chave está na palavra aliciar. Sabe o que eu acho que o pessoal pensa? Porque aliciar lembra de malícia. Então, acho que o pessoal chega assim, aliciar é coisa ruim, é de malícia, tem um dolos malos aí, que eles falam, né, os romanos, tem uma coisa maldosa. Porque, será que não seria recrutar? Vê o parágrafo primeiro aqui, ó, incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores. E aí fala, mediante fraude, mediante cobrança de quantia. Será que o aliciar precisa de ter essa intenção, né, um dolo de causar mal à pessoa? Eu acho que não às vezes de causar mal, mas de, tipo, às vezes coloca a pessoa numa situação muito pior que ela estava e ela não queria estar nessa situação também. Eu acho que não só levar, não sei se a intenção do legislador é escrever, ao tipificar, né, essa conduta, teve só a intenção de falar, não, quem levar para outro lugar está, porque senão, se for pensar, todo mundo poderia estar sujeito a esse crime, ia ter um tanto de empregador, empresa aí que está cometendo o crime de aliciamento de trabalhador. E no caso, desculpe. Pode falar. Não, no caso, eu ser um servidor, mesmo que não seja concurso para entrar no substituto, você já é servidor, eu acho que o interesse da administração pública prevalece, né? Vou transferir de ofício servidor, se quiser. Isso é verdade. Nós temos no direito administrativo, vocês verão isso, remoções de ofício, que o servidor é obrigado a ir, né? É no interesse da administração, isso acontece. É uma boa tese de defesa, então, né? Pessoal, aqui, ó, na verdade, isso aí realmente é um absurdo, né? O que eu quero trazer e mostrar para vocês é o seguinte: como é que, tecnicamente, nós podemos refutar isso, né? A Aline chegou assim, eu vejo que tem alguma coisa assim errada aí, não estou sentindo firmeza nisso, né? Não está muito claro, tem alguma coisa errada. Mas eu falo assim, juridicamente, né? Você vai apresentar uma defesa, vocês foram contratados para defender o diretor da Polícia Federal. O que vocês vão argumentar a favor dele? Acho que uma primeira regrinha que a gente tem que ter, nós precisamos lembrar daquele aprendizado nosso, né? A divisão tripartida do crime. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, a gente sabendo isso, a gente tem que, para fazer uma defesa, tentar atacar um desses elementos. Então, eu poderia chegar e falar assim, a pessoa quis ir. Isso não é uma resposta técnica, né, jurídica, assim. Talvez a melhor resposta seria falar o seguinte, aqui, ó, o consentimento é uma causa de exclusão da ilicitude. Se a pessoa quis assumir o cargo, consentiu voluntariamente, sem dolo, sem nada, né, é um consentimento esclarecido, tudo, que crime houve? Está excluída a ilicitude da conduta. Então, você fala que não houve crime. Vocês podem também chegar e falar assim, gente, é a coisa mais normal hoje em dia isso. Empresas privadas fazem isso. Quando eu estava em Marabá, tinha avião da Vale o dia inteiro, que saía daqui de Belo Horizonte, ia para Carajás, levando trabalhadores, vai para o Brasil inteiro. Quantos jogadores de futebol não saíram daqui de Minas? O Cuca, né, saiu de Minas, foi lá para a China, depois voltou, ganhando milhões. Houve crime? Não tem lógica. É porque qual que é a questão? Aquilo que a sociedade considera como normal e adequado não pode ser considerado crime. Isso aí é o que se baseia aí o princípio da adequação social, né? Então, vejam vocês, sabe por que existe esse crime de aliciamento de trabalhadores? Porque em 1940,
o governo tinha uma preocupação muito grande com as movimentações ocupacionais no território brasileiro. Eles não queriam que houvesse nenhum êxodo, sabe? Tipo assim, ó, sai todo mundo da área rural, vai para a cidade. Sai todo mundo do Nordeste, vai para o Sudeste. Ou então sai do Sudeste e vai lá para o Norte. Né? Então, assim, eles queriam evitar esses deslocamentos de massas humanas. O que eles fizeram? Uma das medidas foi, vamos falar que isso é crime. Então, simplesmente transportar alguém de um local para o outro, isso aí ia ser crime. Talvez, naquele contexto, gente, pudesse até justificar. Hoje em dia, perdeu todo o sentido. Hoje em dia, trabalhar no mundo, né, ser um cidadão do mundo é a coisa mais normal que tem. Então, eu acho que eu também poderia chegar e falar assim, ó, pela adequação, embora assim, eu não gosto nem de ensinar aí, gente, porque depois tudo vira adequação social, sabe? Começa a absorver tudo, não, essa é adequação social, não, ele tá fumando maconha, cheirando cocaína, não é adequação social, todo mundo faz isso. Não, ele tá furtando coisa, não, mas todo mundo faz isso, época de crise, tá difícil. Então, não, tomem muito cuidado. Mas, assim, esse acho que seria um caso bem específico, que a gente pode chegar e falar assim, ó, naquele contexto passado até justificaria. Hoje em dia, é uma questão de adequação social da norma, ou seja, não vamos interpretá-la que o simples aliciamento é um crime. Eu acho que será um crime se for um aliciamento, o parágrafo primeiro, aí sim, com fraude. Né? Quando não assegura o retorno da pessoa, quando cobra alguma coisa indevida, aí sim. E hoje em dia, nós temos a figura também do tráfico de pessoas, o artigo 149A. O artigo 207, se ele era aplicado, ele tinha alguma aplicação, sim, na Justiça Federal. Mas ele está desaparecendo, porque quem está entrando e tomando o espaço dele é o artigo 149A do tráfico de pessoas. Sempre que houver uma fraude, já não é esse aliciamento, não. Podem considerar, é para fins de exploração sexual, é para fins de trabalho escravo, é para fins de alguma coisa, vai ser tráfico de pessoas. Agora, se a finalidade não for trabalho escravo, não for, mas simplesmente levar com fraude para um outro lugar, aí sim pode ser o 207. Aí vai ser a questão daquela interpretação, né? Pela especialidade, a finalidade, o tráfico exige finalidades específicas, o aliciamento não exige. Então, a interpretação melhor seria essa. Essa questão que o Gabriel falou, da remoção de ofício, né? O que a gente poderia falar? Isso aí exclui a ilicitude do fato, exclui a culpabilidade, exclui a atipicidade. Eu acho que talvez a gente possa falar em exclusão da ilicitude, não sei. É um regular exercício do direito pela administração. A administração tem o poder de requisitar servidores e removê-los compulsoriamente. Então, ela está agindo dentro do seu regular poder. É um exercício regular de um direito que ela tem. Então, eu acho que excluiria a ilicitude. Então, pensem sempre nisso, viu, pessoal? Ao elaborarem uma defesa, é lógico que tem aquela matéria fática, né? Que vocês vão discutir provas. Não, peraí, não, mas não tem prova. A testemunha não disse que viu ele, não. A outra coisa, que é o laudo pericial, não comprova isso. Vocês vão discutir essa matéria de provas, de fato. Mas a matéria jurídica se assenta muito nisso. Tentar definir os 3 elementos do crime e ver qual deles que você pode derrubar, pode infirmar por meio da argumentação. Ok? Por último, o 4º caso, que diz respeito à invasão lá do MST. Vocês acham que houve a prática de algum crime? Opa, deixa eu passar aqui. Vocês chegaram a ver o vídeo? Eu não sei, às vezes eu coloco o link lá, mas às vezes esses links eles se desatualizam. Isso é um caso até antigo, mas eu me lembro que foi uma coisa assim que me marcou um pouco assim, né? Sobretudo que eu trabalhei, né? Eu tive muita vinculação com o MST quando eu fui juiz em Marabá. Era um desgaste, uma tensão o tempo todo, porque, assim, eram frequentes as invasões de terra, invasão de fazenda, invasão de estabelecimentos, conflitos com fazendeiro e troca de tiro e tal. E aí sempre tinha, assim, o INCRA estava envolvido nisso, né? O INCRA é uma autarquia federal, né, da reforma agrária, e aí atraía isso aí para a Justiça Federal. Não, isso aqui é uma terra que está sendo desapropriada pelo INCRA, então tem o interesse do INCRA nisso aí, atrair a competência para a Justiça Federal. E aí tinha esses problemas todos. O MST ia e bloqueava a ferrovia da Vale, né, do minério. E aí? Tal. Aí chega... lá também tinha índio, né? Não era nem o MST. Quem bloqueava as ferrovias eram os índios, né? E aí os índios, tal, questão da FUNAI e tal, também tinha competência da Justiça Federal. Mas nesse caso específico, eu lembro que eles invadiram uma área produtiva, né, uma fazenda que cultivava laranja. Eles pegaram um trator, saíram destruindo os pés de laranja, parece que foram milhares de pés que eles destruíram. E aí a pergunta que eu faço é essa, né? Houve a prática de algum crime?
Se houve, seria este o delito? O que vocês acham? Ou eles simplesmente, como lá os trabalhadores que lutavam pelas 8 horas diárias de trabalho, eles estavam simplesmente lutando pelo direito de ter propriedade, por um direito de um país mais igual. Houve crime, professor, porque ele também está me escutando. Eles nem lutavam eles também nem lutavam por isso, eles lutavam por uma remarcação de terra que eles não aceitaram, aí foi lá invadir propriedade. Estava dando lucro para a empresa privada ou para o Estado, mas também eles argumentaram que não era privado, mas sim do ente público. Mesmo se fosse do ente público, também é crime contra o patrimônio público, se não fosse esse. Isso, então você acha que houve a prática do crime? Sim. Perfeito. Alguém acha que não? Tem alguém? Diga lá, Ana. Boa noite, professor. Boa noite. Eu acho que para interpretar dessa forma, que seria um crime, a gente tem que entender que o intuito deles era impedir ou embaraçar o curso do trabalho, né? Lá dessa fazenda de laranjas. Então, para mim, o intuito deles não era impedir ou embaraçar o curso do trabalho, destruir a plantação. Eles queriam ocupar ela. E foi um meio. Sim. Para isso. Tá. Mas, apesar disso, eu acho que é um crime. Não. Disso. Sim, não, entendi perfeitamente. E aqui, ó, nesse caso, eu trago assim, né, a notícia é proposital, é meio genérica, tal, porque a gente tem que chegar em minúcias, né, às vezes, para poder realmente identificar, esclarecer os fatos. Então, por exemplo, essa invasão, eles provocaram, por exemplo, que impediu o trabalho do pessoal, né? Não tem essa informação nessa notícia. Mas, assim, só para esclarecimento aqui, eu me lembro que na época, sim, eles invadiram, o pessoal lá, os funcionários meio que saíram correndo, era muita gente que invadiu, e de qualquer maneira, ainda que, né, tem um intuito de impedir ou embaraçar, mas também tem um intuito de danificar o estabelecimento, né? Ainda que a atividade produtiva não tivesse sido interrompida, se eles danificaram, né, o estabelecimento, como acho que foi o caso, aí a gente tem que interpretar, não, mas não foi o estabelecimento, né, mas tem coisas nele existentes, né, coisas que dele dispõem, mas as árvores são coisas do estabelecimento. Eu acho que a princípio até seriam, né, poderiam, elas foram plantadas, foram cultivadas, houve um investimento, né, naquelas árvores. Então, assim, acho que é sobre esses dois propósitos, né, igual você está falando, acho que com razão, ó, houve esse intuito de embaraçar, houve o embaraçamento do curso normal do trabalho, se não houve, talvez não houvesse crime, exatamente. Mas nesse caso específico houve, viu, Ana? E além disso, eu acho que enquadra também nessa danificação das coisas do estabelecimento, né? Mas é o tal negócio, né, gente? No turno da manhã, eles falaram assim, se fosse uma propriedade pública, não teria problema, mas se fosse privada, aí realmente sim. Eu não sei se tem essa distinção, né, como foi mencionado aí pelo colega, né? Acho que público ou privado a gente tem que preservar, né, o direito de propriedade. Uma coisa que eu via muito lá em Marabá era o seguinte, havia muita terra realmente improdutiva, sabe? Fazendeiros assim, com extensões quilométricas de terra. E eles não plantavam, não usavam para nada, eles simplesmente tinham aquilo, era posse, né? Aí o MST invadia. E sabe o que acontecia na realidade? Era uma estratégia que eles utilizavam para poder desapropriar aquele pedaço de terra. Então, assim, eu lembro que eles invadiam, consolidavam a posse no imóvel, ficavam lá talvez anos, aí depois de anos, né, o INCRA, depois de tanta insistência, falou aqui, ó, nós vamos desapropriar então, para regularizar a posse de vocês, transformar em propriedade. Aí pegava a terra, pagava o dono um valor, dividia em lotes e distribuía lá para o pessoal, né? Então, assim, na realidade, gente, as invasões, né, nós temos procedimentos jurídicos no país para transferir terra dos ricos para os pobres, né? Chama-se desapropriação para reforma agrária, né? Existe um procedimento jurídico para isso. Em tese, é esse tipo de procedimento que deveria ser adotado, e não, talvez, uma invasão como essa, né? Mas aí também, o que acontece? Eu me lembro, gente, isso aí deixa até de ser um problema jurídico, porque, assim, é tão complicado a solução disso, sabe? Pessoas com os ânimos muito acirrados. Eu me lembro que antes de eu voltar para Minas, o MST invadiu a cidade de Marabá.
acho que eram milhares, não sei, acho que eram 5 mil integrantes. Eles começaram a acampar na cidade, fecharam as ruas, as avenidas, tal. O ambiente de tensão é enorme. Você fica, assim, preocupadíssimo. Aí a polícia chegava lá, alguma coisa, encontra arma, encontra faca, tudo. Então, assim, a gente ouve falar menos deles hoje em dia, né? No passado, eles eram mais frequentes no noticiário. Mas, assim, era realmente um problema social que você tinha que resolver. Né? Vinha lá na forma de processo, tudo. Aí você chega assim, não, eu vou processar, então, uns 5 mil aí que invadiram a terra. Como é que você processa 5 mil pessoas criminalmente? É muito difícil. Nós temos um crime de esbulho possessório, né? O artigo 161 do Código Penal, quando você invade uma terra mediante violência, ameaça e tal. Mas, assim, é aquela coisa, até de efeitos práticos, como processar milhares, centenas de pessoas. Né? Às vezes não tem nem estrutura para isso. Então, acaba que a solução é, não, vamos saindo, vamos apaziguar, vamos negociar, vamos estabelecer, vamos fazer isso, tal, tentar dar uma solução para um problema que não é fácil de resolver apenas com o direito. Ok? Pessoal, alguma questão, alguma dúvida? Não havendo dúvidas, na próxima aula nós vamos falar sobre trabalho escravo, né? É um tema aí que eu já lido com ele há muitos anos. Eu julguei muitos processos de trabalho escravo quando eu estava lá em Marabá. Agora, com a professora Lívia Miralha, né, nós conduzimos a clínica de trabalho escravo e tráfico de pessoas na faculdade, e eu disponibilizei já aí no Teams um estudo de caso. É um caso único, que vocês terão que ser advogados do fazendeiro. Do fazendeiro ou do como é que fala? Do aliciador, do gato, ok? Tem lá as instruções certinhas. Deem uma lida, procurem refletir a respeito, que a nossa aula na próxima quarta-feira vai se basear nisso. E aí também outra coisa, né, pessoal? Se na quarta-feira, às 19 horas, houver a aula da professora Tereza, não há nenhum problema de eu atrasar um pouquinho, né? Atrasar o começo da minha. Eu posso fazer no segundo horário. Basta que vocês me avisem, ok? Ana, diga. Acho que eu esqueci de abaixar a mão. Então tá bom. Desculpa. Não, sem problema. Então tá, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês, né? E desejo um bom fim de semana. Robert? Ô, professor, te perguntar um negócio. Você tem algum doutrinador preferencial para indicar para a gente ou não? Não, Rob, eu até coloco lá no cronograma que eu disponibilizo, assim, vários livros. Eu acho que, assim, o que acontece? Tem as aulas, né, que vão ser a base aí do aprendizado. Junto a cada aula no Moodle, vocês vão encontrar artigos lá no Moodle, né, vocês vão encontrar artigos sobre trabalho escravo, sobre crime contra a organização do trabalho, crimes contra a dignidade sexual. Então, assim, tem uma bibliografia boazinha, específica lá em textos. E aí o doutrinador eu não tem nenhuma preferência, não, né? Esses atuais aí, se for um de direito penal, já ajuda muito, né? Às vezes pega um de direito civil, não encaixa bem, mas se for de direito penal, já é muito bem-vindo. Mas, assim, tem o professor Fernando Galvão. Na verdade, ele não tem, né? Ele só tem a parte geral e crimes contra a administração pública, né? Mas não tem especificamente sobre a parte especial que a gente vai lidar. Mas esses aí, Guilherme Nutti, César Roberto Bittencourt, o Regis Prado, tem vários aí que... Algum outro que vocês costumam utilizar? Qual que vocês estavam utilizando aí nos semestres anteriores? Eu, particularmente, usava o César Bittencourt. Mais algum, assim, de preferência? Guilherme Nutti também. O Guilherme Nutti, são bons. Então, assim, qualquer um desses aí vai atender bem. Ok? Mas o mais importante que eu acho também, pessoal, é o seguinte, né? Por exemplo, nós temos o caso para quarta-feira. Leiam o caso com atenção, gastem um tempinho estudando, pensando, sabe? Como é que eu vou defender e tal. Leiam os artigos específicos a respeito, leiam o Código Penal. E aí eu acho assim, que a gente chega aqui com um debate mais qualificado, e aí vocês vão poder falar, né? As perguntas de vocês ficam mais qualificadas, né? O conhecimento de vocês já vai estar mais aprimorado, então vocês conseguem talvez aproveitar um pouquinho mais. O Cleiton falou Juarez Cirino e tal. Ele tem também a parte especial, Juarez Cirino? Tem, né? Eu me lembro dele, era só a parte geral, mas então pronto, ele também é muito bom. Ok? Então tá, pessoal, um abraço aí para todos vocês. Até quarta-feira. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada.
Bom de professor e feliz dia dos professores. Ah, muito obrigado pela lembrança.